Você já se olhou no espelho e sentiu que não conhecia a mulher que estava ali? Ou pior, que a sua identidade estava baseada apenas no que você faz e não em quem você é? Hoje eu quero apresentar uma pessoa muito importante, você mesma, sob o olhar do Criador. Esse livro é transformador, é da pastora Thalita Pereira. É uma leitura rápida, prática, tem 157 páginas. Quem gosta de ler em 2 dias, lê esse livro, mas ele é o escolhido de hoje porque foi um dos primeiros livros que eu li em 2020 e de lá para cá passei a ler mais, né? Passei a ter uma prática que eu antes tinha perdido. Oi, meu nome é Leirice, seja bem-vinda ao meu canal. E eu já quero começar o vídeo de hoje lendo uma parte, um trecho do livro que me chamou muito a atenção assim que eu comecei a ler, que é na parte de identidade. Ela fala assim: em um mundo de mentiras contadas repetidas vezes a ponto de se tornarem verdades aos olhos humanos, encare este livro como uma apresentação real de você mesma. Creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que receberam uma revelação poderosamente simples sobre a sua identidade. A partir do momento em que as escamas caírem de seus olhos e sua visão for aberta, ninguém mais pode segurar você, minha amiga. E isso é uma verdade poderosa que ela transmite. A Bíblia, ela nos fala sobre a história de Mefibosete, que era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Em um determinado momento, Davi, ele desejava abençoar alguém da família de Saul, porque tão grande era o amor e a amizade que ele tinha por Jonatas. Ele então começou a procurar saber se existia alguém daquela família a quem pudesse demonstrar bondade. E um dos seus servos lhe falou que Mefibosete estava vivo e morava numa cidade chamada Lodebar, que significa lugar sem pastagens, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Mas por que o neto de um rei estaria vivendo em um lugar assim? Mais para frente, lendo Samuel, capítulo 9, a gente vai entendendo a realidade dele. Ele tinha um problema de identidade, mesmo sendo filho de Jonatas, neto de Saul, herdeiro então da realeza. Ele se sentia defeituoso. E aí você precisa ler essa história para entender todo o contexto e por que a ama dele fugiu do palácio com medo de matarem ele, e ele cai durante essa fuga e porque ele era ainda bebê, ele fica aleijado, ele fica coxo. E aí ela destaca uma frase: sua autoestima tem o poder de determinar o seu destino. Deus, ele não busca perfeição, ele busca disposição. Muitas vezes a gente trava porque a gente acha que precisa estar pronta ou perfeita para Deus nos usar. Mas a verdade é libertadora. Deus já conhece a gente na nossa essência, as nossas imperfeições, e Ele nos ama incondicionalmente e assim mesmo. A autora, ela nos mostra que a nossa identidade em Cristo é imutável e ela destaca: você não é o seu erro, você não é o seu cargo, você é criação de Deus. Pare de tentar ser perfeita e comece a ser apenas quem Ele te criou para ser. E aí, ao longo do livro, ela vai nos apresentando algumas personagens, como Esther, Gideão, Paulo, Daniel, Ana e Penina, o próprio Mefibosete, que a gente acabou de falar. Outro ponto que a pastora Thalita destaca é o veneno da comparação. Como ainda existe isso no nosso meio e quanto nós precisamos ser curadas nisso. A comparação é um vício que rouba a nossa alegria, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tão generosamente tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos ser gratas a Deus. A comparação, a inveja nos rouba disso. E a autora enfatiza no capítulo 2 o quanto isso fere muitas mulheres, porque quando você compara a sua vida com a de outra pessoa, você desvaloriza todo o projeto único que Deus desenhou para você. Eu particularmente amo um versículo lá em Efésios 2:10 que fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Se comparar a outras pessoas é uma névoa que muitas vezes o diabo coloca nas nossas vidas e usa isso como uma distração. Principalmente nesse momento atual, onde a gente se vê tão distraídas com as redes sociais. E ele usa isso para que você saia do seu chamado. Porque entenda, o nosso propósito, ele é individual. O contentamento, ele não vem de ter o que a outra tem, mas de estar em Jesus. Se a grama da vizinha parece mais verde, talvez seja a hora de você regar o seu próprio jardim com a palavra. A transformação real acontece de dentro para fora. Você precisa ajustar a sua mente diariamente. Não dá para ter uma vida de vitória com pensamentos de derrota. O livro traz um segredo valioso. Você não vence uma tentação ou um pensamento ruim lutando contra ele de frente, mas desviando o foco. O que ganha a sua atenção, ganha você. Se o pensamento é negativo, encha a mente com uma promessa bíblica imediatamente. E isso é muito interessante, porque ela sugere, que a gente plante sementes positivas, como? Através de uma lista de pensamentos alinhados com o que Deus diz sobre você. E aí a gente vai ler em voz alta todos os dias. Fazer isso, minha gente, é maravilhoso. E assim, eu tenho como testemunho algo parecido. Ali por volta de 3 anos da Elo, eu li um livro que era Eu e Minha Boca Grande. E a Joyce Meyer, ela indica, ela aconselha que a gente faça isso. Na época, eu coloquei meu marido, meus filhos, uma vida servindo ao Senhor. Muita coisa que eu coloquei era de fato a vontade de Deus para minha vida. Outras não, e outras em breve vai acontecer se for da vontade do Senhor. Outro bom exemplo que ela usa é sobre a vida de Davi. Se formos trazer para a nossa realidade, Davi entre seus irmãos seria o que tinha menos remuneração, o emprego menos importante. Ele apenas tomava conta das ovelhas que seu pai havia lhe dado. E trazendo um spoiler, caso você não conheça a história completa de Davi, o pai de Davi deu menos ovelhas a ele do que aos irmãos. Então não fique esperando um cenário perfeito. É aí mesmo aonde você está que Deus vai usar o seu potencial e realizar a partir daí o que ele projetou você a ser. Ali mesmo no pasto, Davi potencializava os seus dons. Talvez você sempre acreditou que Deus ama todo mundo, mas nunca recebeu esse amor para si mesma. Hoje é o dia de aceitar a sua identidade. Ela já é sua. Você só precisa tomar posse e sair da escravidão, desse lugar de esquecimento e voltar para o palácio. Que tal fazer o que o livro sugere? Escreva uma carta sincera para Deus. Hoje mesmo faça isso. Conte o que te impedia de aceitar esse amor e declare que a partir de agora você assume quem você é nele. Você é valiosa, você é única e você é capaz. Talvez esse sentimento tenha se desenvolvido na escola, um bullying, um relacionamento que te magoou. Talvez você, em algum momento da sua vida, experimentou o abandono. Mas eu quero que você saiba que você é livre. Quando você se olhar no espelho, não veja alguém que vive como uma escrava da autodepreciação, da autopiedade e da comparação, mas alguém que é amada de forma única. Sinta-se feliz, livre, curada e realmente pronta para trilhar a jornada incrível que Deus sonhou para você. Não deixe ninguém dizer o contrário. Esse livro, minha gente, é incrível. Já curte aqui, comenta, fala o que você precisa mudar, o que você espera mudar. Se você já leu esse livro, compartilha com uma amiga que precisa descobrir a verdadeira identidade dela. Se inscreve no meu canal, se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, eu vejo você no próximo vídeo.